Saint-Germain. O homem que nunca morreu. Paris, 1760. Um homem entra num salão da nobreza. As mulheres sussurram. Os homens olham de soslaio. Ele não envelheceu. Não um único fio de cabelo branco. Não há uma ruga. E o mais perturbador, ninguém consegue dizer quando o viu pela primeira vez. Dizem que ele viveu por séculos. Que conhecia segredos da alquimia. Que poderia transformar metais em ouro. Que era imortal. Seu nome era o Conde de Saint-Germain. E até hoje ninguém sabe quem ele realmente era. O que sabemos de verdade? Quem foi Saint-Germain? Um nobre? Um espião? Um charlatão genial? Um mago? Um viajante no tempo? Ou simplesmente o homem mais misterioso que o mundo moderno já produziu? A história oficial não responde. Os registros se contradizem. E os que o conheceram pessoalmente, reis, rainhas, filósofos, nunca conseguiram explicá-lo. Hoje vamos tentar. O que a história registra? Os primeiros registros confiáveis colocam Saint-Germain em cena por volta de 1740. Ele aparece em Londres, depois em Paris, depois em Versalhes. Fala ao menos 6 idiomas com fluência nativa: francês, inglês, italiano, alemão, russo, português. Toca violino como um virtuose. Compõe música. Pinta. Discute filosofia, química, ocultismo e diplomacia com a mesma facilidade. Madame de Pompadour, a favorita do rei Luís XV, diz sobre ele: é um homem que nunca morre e que sabe tudo. O próprio Luís XV o recebe em audiências privadas. Usa Saint-Germain como agente diplomático secreto, um espião de alto nível, negociando tratados em nome da França. Mas de onde veio esse homem? Quem pagava suas contas? Quem era sua família? Contradições que ninguém explica. Aqui começa o problema. Em 1760, uma condessa afirma tê-lo conhecido em 1710, e que ele tinha exatamente a mesma aparência. 50 anos sem envelhecer. Em outro relato, um diplomata jura ter conversado com ele em Veneza em 1670. 90 anos antes. Ele nunca come em público. Nunca bebe. Nunca explica de onde vem o dinheiro que carrega. Seus aposentos são cheios de laboratórios alquímicos. Ele diz, sem qualquer constrangimento, que tem centenas de anos de idade. E quando questionado, Saint-Germain simplesmente sorri. Talvez você esteja confundindo com meu pai, ele responde. E muda de assunto. As teorias. Quem ele poderia ser? Ao longo dos séculos, surgiram várias teorias. A primeira. Ele era filho ilegítimo do príncipe Francisco Racox II da Transilvânia e de uma nobre espanhola. Criado secretamente. Herdeiro sem nome. Isso explicaria a riqueza, a educação privilegiada, o domínio de idiomas, e a necessidade de ocultar a identidade. A segunda, era um espião profissional a serviço de múltiplas cortes europeias. Um homem que mudava de nome, aparência e história conforme a necessidade. Saint-Germain seria apenas um de seus personagens. A terceira, e a mais perturbadora, ele era exatamente o que dizia ser. Um alquimista que havia descoberto o elixir da vida. Um homem que, de fato, não envelhecia. Nenhuma dessas teorias foi descartada com certeza. Porque os registros sobre sua morte também são convenientes demais. A morte que não convence ninguém. Em fevereiro de 1784, registros da cidade de Eckerford, no norte da Alemanha, indicam a morte do Conde de Saint-Germain. Mas há problemas. Primeiro, não existe atestado de óbito detalhado. Nenhuma descrição do corpo. Nenhuma testemunha de nome conhecido. Segundo, 3 meses depois de sua suposta morte, a rainha Marie Antoinette recebe uma carta assinada por Saint-Germain, avisando-a sobre o perigo que se aproxima. A Revolução Francesa, que aconteceria 5 anos depois. Terceiro, em 1789, um diplomata francês relata ter visto Saint-Germain vivo em Paris, véspera da queda da Bastilha. E depois disso, avistamentos no século XIX. Rumores no século XX.
Menções em sociedades esotéricas até os dias de hoje. A pergunta que fica: se ele morreu, por que ninguém parece ter visto o corpo? O que Saint-Germain realmente em mente representa? Seja ele um nobre disfarçado, um espião brilhante ou algo que nossa razão ainda não consegue nomear, Saint-Germain fez algo que pouquíssimos seres humanos conseguem. Ele se tornou uma ideia maior do que qualquer prova ou desmentido. Voltaire, um dos maiores céticos do século XVIII, disse sobre ele: é um homem que nunca morre e que sabe tudo. E mesmo Voltaire não sabia se estava sendo irônico. Saint-Germain nos lembra que o maior mistério da humanidade não está no cosmos, não está nos oceanos profundos. Está em nós mesmos. Na nossa incapacidade de aceitar que alguém possa existir fora das regras que aceitamos como imutáveis. Ele pode ter sido um charlatão. Pode ter sido um gênio. Pode ter sido os dois. Mas uma coisa é certa: nenhuma dessas possibilidades o torna menos fascinante. E talvez seja exatamente isso que ele queria.